Olá, Teresópolis. Eu sou o Nelson Filho e estamos começando mais um programa OAB em Foco. Já vou direto para a agenda, que hoje a gente tem um convidado especial, o Dr. Jorge Tardan, está aqui já nos estúdios esperando. Então, eu tenho que aproveitar o máximo possível a oportunidade de tê-lo aqui no programa. Vou ser rápido, direto com a agenda cultural de semana com a Carolina. Vai lá, Carol. Tudo bom, Nelson? Hoje eu vou apresentar aqui os concursos para a área de advogado. A Petrobras está oferecendo vagas para advogado e o salário é até R$ 5.800. Para inscrições e informações, é só entrar no site www.seisgranrio.org.br. A Fundação Alexandre Gusmão também está oferecendo vaga e o salário é até R$ 2.600. As informações e inscrições é no site www.quadrix.org.br. A Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho também está oferecendo vaga e o salário é até R$ 2.400. As inscrições e informações no site www.cetroconcursos.com.br. Agora eu vou falar dos cursos da ESA, que está oferecendo o curso de locação de imóveis e condomínio em edilícios. O período é do dia 18 ao dia 27 de maio. As informações e inscrições no site da OAB ou pelo telefone 21 2272 2001. A Emerge também está oferecendo curso de especialização para magistratura. As informações e inscrições no site www.emerge.tjrj.jus.br. Agora eu vou apresentar as oportunidades para os estudantes de Direito. A Vivo está oferecendo vaga para estagiário e as informações é no site www.vivo.com.br. O Banco Santander também está oferecendo vaga para estágio e as informações são no site www.santander.com.br. A Nestlé também está oferecendo vaga para estagiário e as informações e inscrições no site www.nestlé.com.br. Obrigado, Carol. Vou falar Carol porque eu falei Carolina, mas na verdade o nome é Caroline. Obrigado, Caroline. Agora com o Eleon aqui do nosso lado. O Eleon, o nosso próximo programa da semana que vem, a doutora Inês foi convidada, ela aceitou. Ela vem falar sobre um tema importantíssimo, a adoção feita por casal homossexual. E o Eleon vai fazer aqui um comentário sobre esse tema. Eleon, é um prazer. É a sua participação, por favor. Obrigado, Nelson, por mais essa participação. Eu vou abordar, então, essa questão, que é uma questão extremamente polêmica, sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, tanto casais masculinos como casais femininos. E o que ocorre é que a Constituição Federal, ela fala na igualdade todo no artigo 277, que sejam todos tratados da mesma forma, sem nenhuma discriminação, e isso é importante que se mantenha e que as pessoas possam seguir as suas ideias e seguir aquilo que pretende na vida, sem contrariar, logicamente, a legislação estabelecida. No entanto, a questão da adoção de crianças por casais homossexuais vem criando alguma celeuma, principalmente em algum segmento religioso. Não vou citar aqui porque não é pertinente, mas eu acho que no momento o que interessa é que a questão seja discutida cada vez mais, seja aprofundada cada vez mais, para que possamos desta forma ir amadurecendo a ideia e que a sociedade, dentro da sua condição participativa, possa então emitir sua opinião e ir de forma também branda aceitando, porque a família era constituída no início das sociedades primitivas de um homem e uma mulher. No entanto, com a evolução, a família, que era uma prole imensa, hoje é uma prole bem reduzida, porque o marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, então o que ocorre é que vai havendo uma transformação de tempo em tempo na estrutura social. Então, ocorre que com esse avanço, com essa ampliação de casais homos que têm interesse em constituir uma família e que têm interesse em ser entendido como família, isso já é uma realidade, isso existe em vários países e a legislação ela tem que proteger
essas pessoas que estão exatamente dentro dessa situação. A jurisprudência, a legalidade, a lei, enfim, tudo aquilo que diz respeito à Constituição legal tem que dar atenção a essa questão, que é uma questão que está evidente. No entanto, alguns segmentos, como eu já disse, que são segmentos religiosos, são contrários. Eu acho que tudo que é novo, tudo que é moderno, causa um certo impacto, causa uma certa apreensão dentro de uma nova realidade, dentro de um novo paradigma, vamos dizer assim. E, na realidade, o avanço, as mudanças vão acontecendo, embora havendo resistência, mas as transformações vão existindo. Eu acho que, na minha opinião, é muito mais satisfatório uma criança ser adotada por um casal homo do que as crianças ficarem abandonadas nas calçadas, sobre as marquises, cheirando cola. Então, o Estado não toma nenhuma providência em relação a isso. Essas associações que são contrárias não tomam nenhuma providência em relação a isso e as crianças ficam largadas e abandonadas ao léu, sem nenhuma assistência social, sem nenhuma assistência jurídica. Então, sim, eu acho e pretendo que isso deve ser discutido de uma forma mais ampla, mais amadurecida, para que o problema seja realmente resolvido e os casais possam ter a proteção legal que é realmente indispensável no momento social em que nós estamos vivendo, não só aqui no nosso país, como já disse, de modo geral, em vários países. Fica então aqui para os colegas, para os advogados em geral e para os não advogados, esta mensagem, esta ideia a ser amadurecida, a ser pensada e que vocês possam então tomar um posicionamento em relação a isso e que nós possamos então fazer com que o contexto social evolua dentro da realidade que está prescrita. Eu quero então desta forma me despedir de vocês, muito obrigado pela participação, Nelson. E até uma próxima oportunidade. Valeu, Eleon, muito obrigado. Para você ver, mágicas da televisão. O pessoal estava preocupado. Nelson, você estava sem um laptop, agora você vai voltar para o bloco com um laptop? Sim, porque o meu amigo Eleon, que estava falando aqui agora, me emprestou o laptop dele porque eu precisava acessar minha caixa de e-mail. Comigo, você sabe, não tem formalidade, é tudo informalidade, porque o importante é a mensagem que a gente está levando para você. Dentro do que o Eleon falou de adoção de crianças por casais homossexuais, eu tenho que lembrar que essa semana, do dia 18 ao dia 23, vai estar acontecendo no auditório da Prefeitura, a partir das 18h30, 6h30 da noite, um workshop para debater o tema pedofilia. É o movimento Mães contra a Pedofilia que está organizando isso. A OAB Mulher, minha amiga Marisa Gáudio, me ligou essa semana, mandou e-mail. Nelson, ajuda a gente a divulgar. Então, se você pode, participa desse debate. Mães contra a pedofilia é um tema latente, desde que o senador Magno Malta esteve em Teresópolis, foi formado esse grupo. Então, do dia 18 de maio agora, a partir de terça-feira, até o dia 25, se não me engano, auditório da Prefeitura Municipal a partir das 6h30 da noite, 18h30. Agora, vamos ter aqui a participação do Guilherme Paiva, que é advogado... Guilherme Paim, que é advogado ambientalista, meu amigo pessoal. E, Guilherme, é com você. Nelson, hoje nós vamos tratar da Política Nacional de Meio Ambiente, lembrando sempre que as questões ambientais necessariamente passam pelo desenvolvimento de cidades sustentáveis e que estão intimamente relacionadas às políticas nacionais de desenvolvimento sustentável. A Política Nacional de Saneamento Básico, ela define em seu artigo 3º, que para efeitos desta lei considera saneamento básico o conjunto. Então, é um conjunto de serviços a serem prestados pelo poder público, que engloba abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais. Hoje, o município de Teresópolis está passando por um momento muito importante, porque hoje, necessariamente, a referida lei, ela determina que o município crie um plano de saneamento básico. E esse plano de saneamento básico é condição, é pressuposto para que se celebre qualquer contrato sobre o regime de concessão de serviços públicos relacionados à área de saneamento. Então, lembrando sempre que essa política ela tem como cunho principal a universalização destes serviços.
principalmente para as populações de baixa renda. Então, diante disso, nós devemos, como sociedade civil, também não ficarmos esperando só ações de poder público, participarmos da criação desse plano, né? Como podemos participar? Através das associações, entidades da sociedade civil organizada, empresários, todos que pudermos participar dessa criação desse plano seria muito importante. Porque um plano, o que seria um plano? Né? Vamos definir um plano. Se o legislador quisesse falar em lei, ele teria dado diretrizes. Né? Ele não falou em lei, ele falou um plano. Um plano é para você minudenciar, é para você estipular quais serão as ações no município nos próximos 5, 10, 15 anos, ou seja, a curto, médio e longo prazo. Então, dentro deste plano, irão prever as ações que serão tomadas pelo município nos próximos anos. Então, imagina você ficar de fora desse processo e amanhã ou depois você vê, né, que o plano não está surtindo o efeito que você desejava. Né? Ou então, porque isso também temos que lembrar sempre, que está intimamente relacionado também à questão de saúde pública. Né? São ações, criação de um plano e colocando em prática as ações determinadas nele, né, você irá fazer um trabalho preventivo de saúde pública, né, principalmente junto às populações de baixa renda, que hoje são as maiores prejudicadas com a falta de saneamento básico dos municípios. Esse plano também, ele tem uma grande importância, por quê? É através dele, porque hoje, o governo municipal só terá acesso a verbas federais se esse plano for criado e aprovado pelo Legislativo Municipal até o final deste ano. Então, essas verbas são de suma importância para a criação de políticas públicas no município. Né? Então, nós também devemos ficar atentos a esse prazo, não podemos deixar que esse prazo se dilate. Né? Agora, como eu falei também, necessariamente a sociedade como um todo, ela fica achando que o poder público deverá fazer sempre tudo por ela ou resolver todos os seus problemas. Mas nas questões ambientais, todos nós podemos colaborar de alguma forma com a solução de alguns problemas. Quando eu falei aqui de resíduos sólidos, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cidade hoje está começando a implantar o programa de coleta seletiva. Este programa de coleta seletiva ele não irá surtir nenhum efeito, aliás, nenhum desses, o plano, ou que seja lá o que for, não vai surtir nenhum efeito se a sociedade não participar como um todo. Então, a coleta seletiva ela é de suma importância para o município. Então, você, por exemplo, você vai falar, não, mas na minha casa não passa o caminhão fazendo a coleta. Né? Aí hoje em Teresópolis existem vários pontos de coleta que você poderá destinar seu lixo. Você poderá separar em casa vidro, papel, plástico, metal e levar esses postos de coleta, mesmo que não passe. É uma ação sua simples que você poderá fazer em casa, colocar em bolso, separando. Outra coisa também que você poderá fazer em sua casa, também que poderá ajudar muito, e evitando jogar efluentes in natura no corpo hídrico ou dispersando na própria rede pluvial, né? Você poderá fazer o quê? Eu até tive uma reunião agora, semana passada, com a doutora Anaísa, e ela me deu mostrou para a gente um prospecto simples de como você montar na sua casa um sistema de filtro fossa através de fitorremediação. Segundo ela deixou disponibilizado esse procedimento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quem estiver interessado, passa lá, pergunte sobre como é feito esse sistema. É um sistema barato e que poderá ajudar muito você evitar jogar, né, todo o seu efluente, né, produzido na sua casa e in natura no corpo hídrico. Ele tem uma eficiência de até 80% de clarificação. Né? Por exemplo, você não vai poder usar essa água para consumo humano, mas você vai poder regar seu jardim, você vai poder lavar seu quintal com aquela água, né, que passou por esse processo, enfim, até usar na própria descarga dos banheiros, reutilizar essa água. Então, essas são ações simples que você poderá contribuir muito. Eu vou repetir, não adianta criarmos políticas, o poder público fazer sua parte, implantar equipamentos urbanos, fazer tudo o que for necessário e o que determina a lei. Se você, como cidadão, não colaborar, tanto, né, no aspecto, no ponto de vista individual, como coletivo, cobrando o poder público, participando das reuniões, através das entidades, onde você poderá também ajudar na criação desse plano. Aliás, a sociedade civil ela tem que aprender a se organizar.
Se ela quer exigir, ela tem que aprender a fazer isso, principalmente em questões ambientais. Senão, não adianta. Só o poder público não irá resolver todos os nossos problemas. Entendo. Ações individualizadas, coletivas, são de suma importância. Nós precisamos ser solidários e precisamos desenvolver uma mentalidade coletiva, entendeu? Difusa. Não pensarmos apenas em nós no presente, e sim pensarmos nas presentes e futuras gerações. É o recado que eu tenho para dar para hoje. Obrigado, Guilherme. Guilherme Paim. Eu falei Paiva porque eu trabalho com a Marcela Paiva e trocou aqui na hora, tá bom? Guilherme Paim. Eu tenho que chamar a atenção aqui porque meu amigo Everton aqui da produção, mais conhecido como Tonton aqui dentro da Diário, aqui do Jornal Diário, já me trouxe aqui o Jornal Diário da Semana, porque eu dei uma informação errada. Na verdade, o movimento Mães contra a Pedofilia está organizando esse workshop na Prefeitura do dia 18 a 21 de maio. Eu falei 23 e 25, não, do dia 18 ao dia 21, horário 6h30 da noite, 18h30 até às 21 horas. Tem outra informação aqui que você precisa fazer uma inscrição. Eu vou até ler para não ter erro. Então, o workshop vai ocorrer entre os dias 18 e 21, das 18h30 às 21 horas. Os interessados poderão ter mais informações, descobrir como prevenir o problema do Teatro Municipal da Prefeitura. As inscrições devem ser feitas na sede da OAB Mulher ou na Secretaria de Direitos da Mulher e custa 1 quilo de alimentos não perecíveis. Então, você vai contribuir com 1 quilo de alimentos não perecíveis e participar desse workshop que vai acontecer no auditório da Prefeitura Municipal, agora essa semana. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, fique com a gente, porque no próximo bloco eu tenho aqui já nos estúdios a presença do Dr. Jorge Tardan. O Dr. Jorge Tardan já participou de vários programas de televisão relacionados ao direito em debate, entre outros que ele vai falar aqui, e ele veio para falar com a gente sobre cheque especial, cartão de crédito, consórcio e scanner de corpo, que é um sistema que vai ser implantado semana agora nos aeroportos do Rio e muito interessante. Fique com a gente, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial e volto já já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Aqui do meu lado, para mim, uma personalidade, tá certo? O Dr. Jorge me deu aula na FESO, já declarei diversas vezes o carinho, o amor que eu tenho pela Unifeso e sou recém-formado, eu tenho 5 anos, vai fazer 6 anos, sou da primeira turma de Direito da FESO e o Dr. Jorge Tardan me deu aula de responsabilidade civil no 9º e 10º período. Além de ser um excelente professor, ele é um excelente amigo. Durante o curso, ele nunca interagiu com a gente com a autoridade do professor. Ele sempre foi um grande amigo, sempre procurou ensinar. E com toda essa humildade que ele tem, ele exerce vários cargos. Entre outros, ele é conselheiro da seccional, da OAB Seccional Rio de Janeiro, né? Trabalhando com o doutor Vadir Damoso. Professor, não vou nem me chamar doutor, é professor Jorge Tardan. É um prazer imenso tê-lo aqui. O professor ainda é professor da Unifeso, né? Quando eu falei com o Jefferson que eu tinha estado com o doutor Jorge, ele falou, Nelson, convido o Jorge tem que fazer parte do nosso programa, ele aceitou de imediato. Então é um prazer tê-lo aqui, tá bom, doutor? Nelson, eu quero dizer o seguinte, eu não sou mais teu professor, sou teu colega. Parabéns. E você começou a colocação falando da FESO. E o meu carinho, né, por Teresópolis nasceu exatamente em razão da oportunidade que tive e que continuo tendo nesta entidade, na Unifeso. Tenho um carinho, um amor especial. Eu sou serrano, eu sou de Nova Friburgo e essa experiência, né, aqui em Teresópolis me fez enxergar da necessidade que nós temos de aproximar os interesses, né? Teresópolis é um município serrano, Friburgo é um município serrano, e a gente tem que integrar um pouco mais, né, essa região tão, né, sofrida, né, perdeu tanto espaço com o turismo. O nosso colega anterior falava de direito ambiental. É visível que a gente tem que reverter a questão ambiental aqui em Teresópolis, uma região belíssima. Aquele rio, por exemplo, ali, o Paquequer,
pô, está poluído demais. A gente está perdendo turismo nessa cidade em razão da poluição. Então, acho fundamental o envolvimento da FESO aqui na cidade e o meu carinho especial pelo presidente da OAB aqui de Teresópolis, o nosso colega Jefferson. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, não como professor, mas sim como colega. Nós estamos num programa da OAB e eu fico, assim, absolutamente realizado quando eu vejo o resultado do nosso trabalho. Então, para mim, ver você aqui apresentando um programa na região de Teresópolis e com repercussão possível nos municípios vizinhos, é uma satisfação enorme. Eu penso o seguinte, o professor tem que preparar alguém para que seja melhor do que ele. Então, se você prepara alguém e esse alguém consegue se destacar mais do que o professor, significa dizer o seguinte, a gente está cumprindo com a nossa função, porque a gente, lá na universidade, tem que preparar pessoas para resolver problemas do nosso tempo. E a gente vai falar aqui de consumidor, né? Não tem nenhuma outra área que apresenta tantos problemas para o cidadão comum quanto o direito do consumidor. E vejo que, eu não sei se foi proposital, né, você trouxe um colega para falar de direito ambiental e em seguida você traz alguém para falar de direito do consumidor. Veja que esses dois direitos, direito ambiental e direito do consumidor, são direitos indissociáveis. Se a gente observar a poluição do rio aqui, de Teresópolis, ou qualquer outra, Baía de Guanabara, por exemplo, a gente vai observar que o rio está poluído, que a Baía está poluída, mas não foi por ato da natureza, e sim pelo nosso comportamento de consumo. Né? Porque o descarte do lixo, né, ele vai para o rio, por exemplo, ele será lançado no meio ambiente. Então, veja o seguinte, direito ambiental e direito do consumo são dois direitos indissociáveis que são problemas do nosso tempo. E eles extrapolam, né, o limite do território. A gente aprende lá no direito o princípio do limite do território, territorialismo. E esse direito, tanto ambiental quanto do consumidor, extrapolam esse limite. Então, a gente está falando de interesse não só de Teresópolis, a gente está falando de interesse do homem na Terra, da pessoa humana na Terra. Então, quando a gente cuida do meio ambiente aqui em Teresópolis, a gente está dizendo o seguinte, nós estamos preparando o futuro da humanidade. E o consumo também é o primeiro, vamos dizer assim, segmento do direito que mostra o que é esse fenômeno da globalização. Porque você está aí com o seu laptop, certamente você pode acessar um site de qualquer lugar do mundo e estabelecer um contrato de compra e venda e certamente isso pode apresentar algum tipo de problema ambiental em razão do processo de fabricação lá na China e do descarte aqui em Teresópolis. Então nós temos, né, essa discussão do consumidor e o direito ambiental de forma indissociável e eu fico, mas assim, de fato, verdadeiramente maravilhado vendo você aqui apresentar esse programa. Significa dizer o seguinte, a sementinha que a gente colocou, parece que ela está crescendo, germinando e isso é motivo de muito orgulho para mim. Obrigado, Jorge. Professor, vamos lá. Hoje, nosso compromisso aqui é falar sobre cheque especial, consórcio, cartão de crédito, scanner de corpo e agora você já me passou uma outra coisa, compras pela internet. Se der tempo, a gente vai tentar abordar todos esses temas que foram ditos aqui. Vamos começar sobre cheque especial. Essa semana eu fui abordado na rua, um amigo me perguntando sobre a relação entre o cliente e o banco no produto cheque especial. O cheque especial é um produto oferecido pelo banco. É um pacote de serviço e ele cobra por isso, né? Ele tem uma taxa de juros diferenciada. A pergunta é, o rompimento unilateral do banco com o cliente que está inadimplente no cheque especial. Traduzindo, você tem sua conta no banco, está usando o cheque especial e você não consegue cobrir aquele valor. Teu cheque especial fica constantemente no vermelho. O banco já cobra uma taxa maior, diferenciada pelo uso do cheque especial. 8%, 7%, 9%, dependendo do banco. Aí esse banco vai, e um belo dia você acorda e descobre que o banco cancelou o seu contrato, ou seja, você não tem mais cheque especial. Só que a sua conta estava no vermelho. E aí ele passa a cobrar uma taxa maior ainda, que tem bancos que cobram até 21% ao mês, o que eles chamam de adiantamento ao consumidor, ao cliente. Taxa de adiantamento. É lícito isso, professor?
Léo, se você me permite, primeiro, eu não vou responder tão tecnicamente, eu não vou responder diretamente para os meus colegas, para os nossos colegas advogados. Primeiro, estão cumprindo a orientação do nosso presidente, doutor Vadir Damus, uma OAB mais voltada para a cidadania, sim, mais voltada para a pessoa, para a população. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, vamos começar orientando o nosso telespectador a comodidade de ter um cheque especial. Será que, de fato, é vantagem ter um cheque especial? Eu, por exemplo, não tenho cheque especial. Eu não acho que seja vantajoso. Essa comodidade de ostentar um cheque especial significa dizer o seguinte, numa eventual necessidade, então você estourou a sua conta e automaticamente essa facilidade de entrar no cheque especial significa dizer o seguinte, se você está precisando de dinheiro, se você procurasse diretamente o gerente para fazer o chamado empréstimo pessoal, a taxa de juros seria alguma coisa em torno de 4%. Se você tem a comodidade do cheque especial, significa dizer o seguinte, você entra automaticamente no cheque especial sem pedir nada, autorização ao gerente, por exemplo, sem negociar nada. Já é um crédito aprovado. É um crédito aprovado, só que esse crédito aprovado significa dizer o seguinte, a taxa mínima de juros do cheque especial está em torno de 9%. Então, veja o seguinte, você poderia negociar 4%, você já está pagando 9%. Então, esse é um problema. E esse problema, evidentemente, interessa só ao banco. Né? Essa questão interessa só ao banco. Motivo pelo qual, muito comumente, o banco oferece cheque especial sem que o correntista tenha solicitado, o que é uma prática já lesiva. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, quando um fornecedor oferece um produto ou um serviço sem que o consumidor tenha solicitado, primeiro ponto, este produto será considerado amostra grátis ou serviço. Segundo ponto, se é uma prática lesiva, deve ser reprimido. E quero dizer o seguinte, o banco fica sujeito. Se você, cidadão, que não concorda com esta prática, denunciar esta prática, o banco fica sujeito a pagar uma multa que pode chegar a aproximadamente 4 milhões. Né? Porque são 3 milhões de UFIR, convertendo isso para moeda, vamos arredondar os números, aproximadamente 4 milhões. Então o banco fica sujeito a essa sanção, pela prática de fornecer ou enviar o produto sem que o consumidor tenha solicitado. Agora, muito bem, o consumidor quer. É direito dele, nós somos uma democracia, ele quer o cheque especial, e aí entrou no cheque especial, e o contrato diz que esse consumidor deveria começar a pagar o empréstimo facilitado, pré-aprovado, como você colocou, nos próximos 30 dias. E esse sujeito que entrou no cheque especial não consegue pagar, ou seja, fica inadimplente. Se o contrato diz, né, que a inadimplência justifica a suspensão do cheque especial, que é um contrato, isso está bem, poderia acontecer juridicamente, porque nós temos um princípio lá nas obrigações que diz o seguinte, ninguém é obrigado a cumprir com a sua parte sem que a outra cumpra com a dela. Então, se o usuário aceitou o cheque especial e se comprometeu de pagar a parcela futura no dia X e não o faz, a outra parte também já poderia denunciar o contrato, rompendo esse contrato. Agora, a questão é a seguinte, são as práticas. O problema não é o contrato. O problema no consumidor sempre é a prática. Será que a prática de oferecer o cheque especial, mesmo que o consumidor tenha aceitado, solicitado, será que este contrato atende aquilo que está determinado na lei? Informação clara, precisa e ostensiva? Aí a gente tem que observar que o artigo, por exemplo, 52 lá do Código de Defesa do Consumidor determina que o contrato seja redigido no tipo 12. Será que o contrato está redigido no tipo 12? Muito provavelmente não. Tipo, será você fala o tamanho da letra. O tamanho da letra. O tamanho da letra tem que ser grande, claro, que é para a pessoa legível. Então, se esse contrato, que normalmente é redigido num papel, vamos, por hipótese, imaginar que aquele banco tenha como cor predominante verde. Então, o fundo do papel é verde e o tipo, né, que não atende isso que você colocou, letra grande, o tipo de letra é no tamanho ínfimo, também verde. Ou seja, eu tenho tom sobre tom, o que já dificulta a leitura.
E se esse contrato tem 3 páginas e eu estou lá diante do gerente que está me mostrando o contrato, mas eu tenho uma fila que começa a mostrar incômodo, eu também estou perturbado e não tenho tempo suficiente para ler, porque eu acho que estou incomodando o mundo e não leio aquele contrato, porque não dá tempo de ler, essa é a verdade. Agora, para facilitar, além da letra ser grande, o código determina o seguinte: toda vez que eu tiver uma limitação seria romper o contrato, por exemplo. Isso deveria ganhar destaque. E eu posso afirmar aqui, o Nelson, com todas as letras, de 10, 9 não cumprem com isso. Então, evidentemente, quando esse consumidor que solicitou o cheque especial, entrou no cheque especial e não consegue saldar esse financiamento do cheque especial e o banco rompe de forma unilateral ou o induz esse consumidor a contrair, né, aquela antecipação que você se referiu, aí me parece que deixou esse consumidor num cheque-mate, o que leva esse consumidor para uma situação que a gente chamaria hoje de superendividamento. E aí tem uma outra ilegalidade. Se eu posso romper o contrato, eu, banco, posso romper o contrato, mas não faço, e jogo esse consumidor que agora está sem o contrato, né, na antecipação, eu estou fazendo outro negócio jurídico. Então, o CDC não permite, não autoriza que o banco faça outro negócio jurídico em nome do consumidor, o que nós chamaríamos de cláusula malandra. Portanto, seria nulo de pleno direito. Agora, nós temos uma triste realidade. Né? A triste realidade é a seguinte: numa situação como essa, que envolve juros, né, que envolve um contrato plus, ou seja, eu tenho o contrato lá de conta corrente e tenho o plus nesse contrato, um aditivo juridicamente, que dá direito ao cheque especial. E que, se não for cumprido, me leva a outro contrato que você chamou de antecipação. Se eu levo essa discussão para o âmbito do juizado especial, certamente o juízo entenderá que a matéria é complexa e vai declinar da competência. Porque aí nós estamos discutindo anatocismo, juros sobre juros, e esse cidadão fica refém, então, de uma situação muito lesiva, porque discutir o problema em sede de justiça comum implica dizer que esse cidadão teria que pagar custas e que teria que necessariamente constituir um advogado, o que é muito bom. Aliás, é muito ruim não constituir advogado em juizado especial, porque a gente observa na prática que quando o cidadão não tem advogado no juizado especial, normalmente o tiro sai pela culatra, ou seja, a corda arrebenta para o lado mais fraco da relação. E isso, então, exige de nós que operamos o direito uma nova visão. Eu acho que programas de televisão, como você apresenta aqui, ô Nelson, faz com que o cidadão tenha a principal arma de defesa: informação. Então a gente precisa informar o cidadão para que a gente não caia nessas mazelas. Ou seja, não adianta a gente ter um juizado especial, não adianta a gente ter o PROCON se o cidadão está desinformado. Então, quando você faz um programa aqui voltado para a cidadania, certamente isso é muito mais eficiente do que montar um juizado especial. O que a gente tem que oferecer para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso cidadão é informação. Nós vivemos a era da informação. E cá para nós, a população está muito carente de informação. A gente tem uma televisão recheada de Big Brother. E Big Brother, cá para nós, não leva informação de qualidade. Então, parabéns. Professor, deixa eu tentar então fazer um resumo então. Vamos lá. A pessoa chega no banco, abre a sua conta. É oferecido um cheque especial. A pessoa aceita esse cheque especial. Aceitou. Então, aceitou. Okay. Contratou. No momento do contrato, ele recebe o contrato para assinar e o senhor deixou bem claro. O Código Civil, o Código Consumidor diz que a letra do contrato tem que ser no tipo 12, ou seja, quando você digita... Pelo menos, pode ser mais. O tamanho do corpo tem que ser no mínimo 12. 12, que é um tamanho que permite a leitura com mais facilidade. Tá certo? As regras de mais importância têm que ter destaque dentro do contrato. Aquelas que limitam o direito. Que limitam. Toda regra que limita, que restringe direito, ela tem que estar em destaque. Negrito, outra cor, por exemplo. Tá. Aí a pergunta que eu faço, o senhor destacou aí que às vezes a pessoa ou está com pressa, ou tem uma fila grande atrás dele, ele fica incomodado com aquilo. E é comum a gente chegar num banco, eu mesmo faço isso, e já assino ali o contrato e não lê aquele contrato, porque a gente entende que é um contrato de adesão, ou seja, é um contrato praxe, um contrato para todo mundo, né? Todo mundo assina o mesmo contrato.
não é verdade? O que seria questionável, porque cada indivíduo teria que ter um contrato específico para o seu caso, né? Aí, mas o senhor comentou outra coisa aí, que quando o banco corta o cheque especial com a pessoa inadimplente, eu falei que ele tem uma taxa de juros X e quando você perde o cheque especial, essa taxa praticamente dobra. Ou seja, no caso prático, você tem um cheque especial de R$1.000, dando um exemplo. Aí você está lá inadimplente R$1.000. Você paga por mês 9% sobre esse cheque especial. Então você vai pagar R$90 por mês sobre a utilização do teu cheque especial. O banco vai e corta o teu cheque especial. E automaticamente ele passa a lhe cobrar até 21% de adiantamento ao depositante que ele chama. Ou seja, ele tira o produto, que é o cheque especial, por esse cheque especial que ele já cobrava uma taxa abusiva dentro do mercado, porque você já falou, o empréstimo seria 4%, o empréstimo normal, como o cheque especial ele já passa para 9%. Corta o cheque especial, passa para 21%. E a pessoa passa numa bola, quer dizer, ele no cheque especial ele pagava 90% ao mês, sem o cheque especial ele vai passar a pagar até R$210 ao mês. E pelo que eu entendi, isso eu já disse que isso aí já é uma prática incorreta, porque seria um novo contrato que o banco estaria estabelecendo sem a anuência do cliente. É isso? É isso, e esta prática leva o consumidor para uma situação de superendividamento. Consequência disso, esse correntista, ele não consegue saldar suas dívidas e certamente o nome dele cairá nos cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, por exemplo. O que significa dizer o seguinte, com o nome restrito, esse sujeito, por exemplo, não pode se empregar. E se ele não pode se empregar, ele não pode saldar a dívida. Então, a razão pela qual isso merece uma nova reflexão. E aí, a esperança, Nelson. A esperança. A situação hoje é muito ruim. A esperança, na medida em que a gente está acompanhando a elaboração do novo Código de Processo Civil, que, por exemplo, se um cidadão reclamar dessa prática no âmbito do judiciário, que seja na justiça comum, e sabendo que esta prática é recorrente, né, nós teremos, segundo o ministro Fux, que é o responsável, relator pelo projeto do Código de Processo Civil, dizendo o seguinte, nós vamos criar incidente de coletivização. O que significa dizer isso? Nelson questionou a prática. E a ação do Nelson foi bem fundamentada juridicamente, demonstrando uma prática que se repete. Então, o judiciário vai decidir a ação, modelo padrão, Nelson, mas é uma prática recorrente. Esta decisão vai valer para todos os outros casos, ou seja, a matéria estará uniformizada. Seria mais ou menos como se a gente estivesse admitindo a possibilidade da súmula vinculante. Mas vai ser uma decisão para uniformizar entendimento. Porque cá para nós, a gente sabe da força que tem o poder econômico. E a gente pode observar que nessas questões a jurisprudência normalmente é dividida. Tem a corrente que vai pensar assim, mas contratou. Se contratou, assuma as consequências. Mas a gente tem que ver, você colocou muito bem, o contrato é por adesão. Eu, particularmente, já denomino esse contrato de contrato X. Eu não tenho opção. Eu assino esse contrato se eu quero o produto. Eu não tenho como discutir. Então, eu estou refém de uma determinada prática. Não dá para viver sem o banco. Então, eu não tenho como discutir, eu não tenho forças para discutir com o gerente. Por mais que eu tenha conhecimento jurídico, você acha que eu, na condição de professor de direito do consumidor, consigo mudar a realidade do contrato diante do gerente? Evidentemente que não. Então, eu também tenho que aderir àquela prática se eu quero usar o banco. E cá para nós, não dá para viver no sistema capitalista sem usar o banco. Não tem como. A gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas antes eu só vou deixar claro aqui, porque a minha preocupação, professor, sempre que a gente usa um termo novo, eu tento explicar para a população em casa. Súmula vinculante, o que seria? Na verdade, nós temos um universo de juízes, cada juiz decide conforme o seu entendimento. Existia a intenção de que uma decisão tomada em situações repetitivas, né, aquela decisão teria até uma força de lei. Os outros juízes acabariam acatando aquela decisão já consolidada nos tribunais, como se fosse com força de lei. Ou seja, toda vez que aquele mesmo caso aparecesse no tribunal, os juízes já decidiriam conforme aquela decisão anterior.
É uma súmula, é uma decisão unificada, com força, teria força de lei. Não sei se eu expliquei direito, mas seria mais ou menos isso. Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto em seguida, nós vamos falar sobre cartão de crédito e eu vou dar a oportunidade do professor Tardan me corrigir se eu expliquei alguma coisa errada em relação ao súmulo vinculante. Fique com a gente que em seguida vamos falar de juros cheque especial e de juros de cartão de crédito, dando continuidade ao juros cheque especial. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Aqui do meu lado, o professor Jorge Tardan, que trabalha com responsabilidade civil, professor da Unifeso, conselheiro da Seccional Rio de Janeiro. No bloco anterior, a gente falando sobre juros de cheque especial. Professor, cartão de crédito. É comum a gente ver as pessoas reclamando que a dívida que ele tinha no cartão de crédito não pôde pagar, o cartão começou a cobrar juros sobre juros, juros sobre juros, e fica uma bola que ele não consegue pagar. Esses juros que são cobrados sobre o cartão de crédito, já falando de juros de cheque especial, como é que fica isso aí em relação ao consumidor? Na mesma direção, vamos começar orientando quem nos assiste. O cartão de crédito, de fato, cria uma facilidade enorme para as relações que nós travamos no nosso tempo. Agora, é sempre muito bom que você pague no prazo ajustado do contrato. Porque se você paga efetivamente no prazo ajustado do contrato, é muito interessante porque ele te ajuda até a organizar. Né? Você tem um relatório, você pode até observar se está gastando muito ou pouco, não se deixando levar pelo impulso de, tem cartão, eu compro. A conta chega. Mas se você paga efetivamente no prazo ajustado do contrato, você evita o problema dos juros. Lembrando que o grande vilão do tempo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de economia crescendo num ritmo bastante acelerado, mas a gente tem que lembrar o seguinte, embora o Brasil esteja entre os BRICS, né, o Brasil pratica hoje a taxa de juros mais elevada do mundo. Então, quando você não paga o cartão de crédito no prazo ajustado no contrato, significa dizer o seguinte, você começa a criar contra você uma bola de neve e cresce por dia. Primeira consequência de não pagar no dia já é uma multa, imediatamente uma multa de 2%. E aí nós vamos ter, em cima dessa parcela, dessa fatura não paga, juros diários. E você muito bem lembrou, Nelson, isso pode chegar a 14% ao mês. Tá, mas esses juros, essas multas, elas são lícitas? O banco pode fazer essa prática? Aí que está. Então, rapidamente eu vou fazer uma evolução aqui dos juros no Brasil. Lá em 1916, com o Código Civil, nós tínhamos lá o seguinte dispositivo. Dizia o seguinte, taxa de juros, 6%. O Código Civil anterior admitia dobro de 6, 12. Ok. Só que era uma norma imperfeita. Por que norma imperfeita? Se por acaso alguém cobrasse alguma coisa superior a 12%, consequência nenhuma. E o símbolo da justiça é uma espada. Eu tenho que ter uma consequência para aquele que descumpre a lei. Não tínhamos. Então, ok. Chegamos à era Getúlio Vargas. E aí, naquele momento ali, nós produzimos no país uma lei que está em vigor até hoje, a chamada Lei da Usura. Então, em 33, por ali, nós produzimos uma norma dizendo o seguinte, cobrar juros acima de 12%, veja que nós estamos falando a mesma linguagem do Código Civil anterior. Cobrar juros acima de 12% ao ano seria crime de usura. Então, agora temos uma sanção, crime. Ok? Beleza. E assim foi. Chegamos num período de exceção, na ditadura, chamada ditadura militar. Por volta de 67, nós criamos a lei do sistema financeiro. E aí começou o problema. Então, quando se criou a lei do sistema financeiro, a chamada lei dos bancos, excepcionamos. Todos os outros que não sejam banco estão sujeitos à lei da usura, exceto os bancos. Ou seja, excepcionou. Sistema financeiro pode cobrar os chamados juros de mercado, expressão que usamos até hoje. Então, a lei da usura, você particular, se fizesse um empréstimo para uma outra pessoa, poderia ser enquadrado como no crime de usura. Né? Agiotagem. Então, ok.
Então, o banco, a partir dali, ganhou autorização para não cobrar os juros, ou seja, juros superiores à lei da usura. Ok, chegamos na Constituição de 88. Texto original da Constituição de 88. Artigo 192 da Constituição disciplina o chamado sistema financeiro. E lá, no artigo 192, texto original, parágrafo 3º, nós determinamos, né, quando elegemos os nossos representantes, eles colocaram um dispositivo lá, que era o parágrafo 3º, dizendo o seguinte: juros estão limitados a 12%, sob pena de crime de usura. Ou seja, a Constituição de 88 recepcionou a lei de 33, lei da usura. Beleza. Só que o artigo 192, no caput, diz o seguinte: o sistema financeiro será regulamentado por norma complementar. Norma que nunca saiu, diga-se de passagem. Então, esse dispositivo, o que se dizia, o parágrafo 3º do 192, ele não era auto-aplicável, motivo pelo qual, na prática, era lei morta, né? Cadê a regulamentação? Ok, mas é verdade que o teto estava colocado. Faltava uma regulamentação, mas o teto estava colocado. Nesse sentido, né, os gaúchos, que, diga-se de passagem, normalmente no direito civil saem à frente, o farol do direito privado no Brasil, o Rio Grande do Sul, começaram a decidir, bom, os bancos estão limitados ao texto da Constituição, que já estabeleceu o teto. Ok. E os bancos começaram a ficar perturbados com isso, na medida em que os juizados especiais começaram a crescer. E as pessoas começaram a se informar e reclamar. Ok, o que fizeram então os bancos? Ingressaram com a ação, constituíram um dos melhores advogados, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas deve ter custado muito caro, e entraram com uma ação de um ADIM, né? Alegando que o CDC não se aplicaria aos bancos. Mas a gente estava aplicando o CDC na relação banco-cliente. Então, esse advogado, advogando em nome da FEBRABAN, alegou numa ação numa DIN, dizendo que o CDC não era uma lei complementar, logo não se aplicaria aos bancos. Ele sabia que essa ação seria para perder, né? Perderia. Mas o que estava em jogo ali? Juros. Né? Banco vive de juros. Ok, então, enquanto ele propõe essa ação, nós, defensores dos consumidores, caímos de pau aqui. Todos os órgãos de defesa do consumidor vamos contestar essa ação. Aliás, uma ação belíssima, enorme. Efetivamente, em 2005, os bancos sucumbiram, perderam, estão sujeitos ao CDC. Só que, lá em 2001, quando foi distribuída essa ação, essa DIN, automaticamente eles começaram a costurar um lobby no Congresso Nacional que acabou resultando na Emenda Constitucional 40. A Emenda Constitucional 40 fez o quê? Passou a borracha no parágrafo 3º do 192. Ou seja, aquilo que estava determinado lá, 12% ao ano, deixou de existir. Isso foi o que fez a Emenda Constitucional 40. Aliás, a Emenda Constitucional menos falada, menos comentada. Parece que isso foi feito meio que na calada da noite. Mas passamos a borracha no parágrafo 3º. Concomitantemente a isso, enquanto nós contestávamos aquela ação de consumo, o lobby no Congresso Nacional, veja, estava para sair o novo Código Civil, que efetivamente saiu em 2002. 2002, aí a gente vai lá no artigo 406 e veja o seguinte: qual foi a redação que está no artigo 406? Os juros podem ser convencionados. Podem. Autorizou convencionar. Como a gente passou com a Emenda Constitucional 40, a borracha aqui, deixamos de recepcionar a lei da usura e fomos introduzindo no Código Civil a possibilidade de negociar juros. Ok, então agora a gente pode negociar juros. É o que o banco faz, é o que o cartão de crédito faz. Estabelece a taxa de juros num contrato por adesão que o consumidor não tem condições de discutir. Agora, a questão é a seguinte, ô Nelson: qual é o limite desses juros? Uma vez que os bancos estão autorizados a negociar no contrato e fazem isso no contrato que deixa o consumidor refém de uma determinada situação. Então, resta o seguinte: resta agora o Código Civil também. Já que autorizou, a gente pode ir lá no Código Civil, num princípio geral, que nós vamos chamar de cláusula geral do novo direito civil,
que é o artigo exatamente 187, que tem uma redação mais ou menos assim. Também comete ato ilícito o titular de um direito que extrapola do direito que tem. Então, o parâmetro que a gente tem que fazer, como operador do direito, é o seguinte: caramba, se o correntista coloca dinheiro na caderneta de poupança e a caderneta de poupança remunera a menos de 1%, como pode este mesmo branco, que utiliza o dinheiro daquele que depositou lá e que só remunera 1% e faz o empréstimo para outro correntista que está procurando a 14%? O que eu quero dizer? O que isso tem a ver com o cartão de crédito? O cartão de crédito, o nome é administradora. Só que a administradora, ela busca dinheiro no banco, o que é também uma operação muito suspeita. Porque o nome já diz, administradora. Então, a natureza jurídica do cartão de crédito é administradora e o outro é banco. Só que a administradora não está sujeito ao Banco Central. A administradora, quem regula cartão de crédito, não é o Banco Central. Estão tentando fazer isso agora. Mas, juridicamente, a administradora de cartão de crédito não está controlado, regulado pelo Banco Central. Os bancos, sim. Mas veja o que faz, então. Se eu sou administrador e eu não posso fazer empréstimo, porque senão cairia na lei da usura, os bancos estão excepcionados. Né? Então, o que eu faço? Eu digo o seguinte: Nelson, você tem cartão de crédito? Se você ficar inadimplente, eu estou autorizado, porque o contrato autoriza, buscar dinheiro em seu nome no banco. Motivo pelo qual é só pegar o cartão de crédito que você vai ver que quase todo cartão de crédito hoje está associado com a bandeira e muitas vezes a bandeira do banco no cartão de crédito é maior do que a bandeira da administradora. Você deve se lembrar um tempo que as pessoas tinham o cartão de crédito era Credit Card, Mastercard, América, sozinho. Hoje não tem mais isso. O máximo que aparece é lá, pequenininho o nome da administradora e grandão, o nome do banco. Para tentar mostrar o seguinte: nós já somos o banco. Eles estão juntos na operação, mas são duas pessoas distintas. Ou seja, nós temos uma prática aí lesiva. Lesiva pelo seguinte: os juros são extorsivos. Agora, como objetivamente a lei não diz qual é o limite de juros, cabe a sensibilidade do juiz. Virou um critério subjetivo. É um critério totalmente subjetivo. E quando a gente tem um critério subjetivo, aí a norma está na cabeça de cada juiz. Tá. Então, só para eu entender, professor, o senhor falou o seguinte: é comum a gente ver, por exemplo, o Banco do Brasil é acionista do Visa. Então, Sim, ele vende o tudo próprio produto. Sim, sim. Né? Aí agora você me deixou na dúvida, porque, na verdade, o cartão de crédito é uma administradora. Ou seja, é uma empresa que não é de um grupo financeiro, ou seja, então não está recepcionada pelo artigo 40, não é isso que o senhor falou? Não, o sistema financeiro... Pelo artigo 172? Não, 192. 192, parágrafo 3º. Da Constituição, que não existe mais. Não existe mais. Só o CAPT, que, aliás, a relação mudou também. Também mudou, né? Então, só para entender, o sistema financeiro estaria autorizado a pactuar taxas de juros. É isso que eles estão, o lobby que está fazendo para isso. Sim. É isso que está acontecendo. Todos agora todos nós estamos autorizados a negociar. A todos nós ou só o sistema financeiro? Todos nós. Ou seja, a lei da usura virou letra morta. Na medida em que o Código Civil diz o seguinte: a taxa de juros poderão ser negociadas. Agora, cabe dizer o seguinte, Nelson, todos nós poderemos estabelecer juros moratórios. E aí é bom que a gente esclareça para o nosso ouvinte que a gente tem que separar juros. Nós temos juros remuneratórios. Esse não. Esse eu não posso estabelecer limite acima de 12. Eu, pessoa comum. O que a gente pode fixar é juros moratórios. O que são juros moratórios? Juros decorrentes do atraso. E esse tipo de juro é o que mais interessa para o cartão de crédito. Eu não sei se você que nos assiste já percebeu, o cartão de crédito tem interesse muito grande no inadimplente. Ele tem um interesse muito grande que você pague o mínimo, porque ele vai fazer a rolagem da dívida com esses juros, né, extorsivos do meu ponto de vista, em cima daquilo que você não pagou. Não é muito interessante para o cartão de crédito que você pague em dia, porque ele só ganha o percentual... 4% que ele cobra. Só ganha nesse percentual. Mas se você fica inadimplente, aí eu cobro esses juros que eu negociei. E esses juros cá para nós são de mora, são do atraso, do pagamento. E aí
o que leva, mais uma vez, o consumidor para o superendividamento. Já que a gente falou aqui, na questão anterior, que envolve banco, que leva o consumidor para o superendividamento, e já que a gente falou aqui do cartão de crédito, que também leva o consumidor para o superendividamento, a pergunta, Nelson, que nós temos que colocar é a seguinte: quando uma empresa entra em dificuldade, a nova lei de falência não faz tudo para recuperar? Sim, agora não é lei de falência, Porque, é recuperação de... Sim, exatamente. Então, estou usando algum termo... exatamente. Então, quando a gente percebe que uma empresa está em dificuldade pela nova lei, a gente não tem que fazer o máximo para recuperar essa empresa. Agora, quando um cidadão, em razão das práticas do banco, quando um cidadão, em razão das práticas do cartão de crédito, cai nessa desgraça que é o seu nome no SPC, no Serasa, será que a gente não teria que fazer uma política de recuperar esse cidadão? Nesse sentido, eu quero fazer um elogio aqui, Nelson, à Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, que já criou e funciona muito bem, que se chama Núcleo de Defesa do Consumidor Superendividado. Então veja o seguinte, essa questão que você coloca aqui já é objeto de estudo no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, é a melhor defensoria do Brasil, inequivocamente. Então isso é objeto de estudo. Aliás, a professora Cláudia Lima Marques acabou de escrever uma obra também chamada Direito do Consumidor Superendividado. Então essa é uma questão muito preocupante para quem milita na questão do direito do consumidor. Você trouxe as duas, banco e cartão de crédito, que são os dois operadores, os dois segmentos que mais levam o cidadão para esse superendividamento. E como o professor falou no bloco anterior, existe o problema de ser uma ação muito técnica, porque existe cálculo, você vai questionar a aplicação dos juros, então essa ação não pode ser intentada no juizado especial civil. Né? Em razão da complexidade. Da complexidade da matéria, você só pode buscar o seu direito na justiça comum. Eu preciso fazer um novo intervalo comercial, professor, e a gente volta em seguida para a gente tentar falar sobre consórcio e o scanner de corpo que vai ser implantado nos aeroportos aqui no Rio. Fique com a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco. Vamos falar nesse bloco sobre consórcio e depois scanner de corpo. Professor, essa semana também me abordaram e fizeram a seguinte pergunta. Nelson, aderi a um consórcio de uma determinada marca, paguei X parcela, 10 parcelas, 15, num total de 60, não sei quantas, e parei de pagar. Essa pessoa entrou em contato com o consórcio para tentar receber o dinheiro que ele já tinha pago dessas parcelas, 10 parcelas. E o consórcio falou que só devolve esse dinheiro no final do fechamento do grupo dele. Ou seja, se ele fez um consórcio de 60 meses, um contrato de 60 meses, ele vai ter que esperar esses 5 anos para, enfim, receber o dinheiro dessas parcelas que ele já pagou agora. Isso é lícito, professor? Nelson, primeiro, consórcio é um contrato bastante interessante. Sai mais barato comprar pelo consórcio, para quem não está precisando imediatamente, do que entrar no financiamento, que a gente já discutiu o problema de banco de cartão de crédito aqui. Mas, objetivamente, quando você entra no consórcio, primeira opção, você pode desistir. Então, desistir, você tem que comunicar ao consórcio, não quero mais, não posso mais continuar. Então, você está dizendo o seguinte, quero cancelar o consórcio, objetivamente. Então, nesta hipótese, esse cidadão que desistiu do consórcio tem direito, primeiro, a receber parte daquilo que pagou. Por que eu estou dizendo parte? Porque, efetivamente, para operar o consórcio tem custo. Sim. Então, vai descontar daquilo que ele pagou a taxa de administração do consórcio, que o consumidor deve se informar no ato do contrato quanto custa para administrar 10%. Esse contrato. Ok. E eventual prejuízo, e aí cabe a administradora demonstrar algum tipo de prejuízo que ele tenha causado em razão da sua prática de desistir. Ok? Então é isso. A questão é a seguinte, mas quando que esse cidadão vai receber parte daquilo que já pagou? Segundo o Banco Central, que regula isso se daria ao final, o que pode demorar muito. Só que nós temos que observar o seguinte, a jurisprudência é dividida. Nós temos decisão, metade, entendendo o seguinte, é direito do usuário que desistiu do consórcio receber o seu dinheiro 30 dias após a comunicação da desistência. Então, se você está vivendo essa experiência,
e quer reaver imediatamente a importância que já pagou, constitua um advogado. Ou vá para o juizado especial. Tem jurisprudência para isso. Nesse caso já cabe no juizado? Já cabe no juizado. Vai depender do valor do consórcio. Se for um consórcio de casa própria, aí nós estamos limitados. Ao valor do consórcio ou ao valor que ele está... Não, aí é o valor do contrato. É verdade, seja dito. O entendimento do juizado, isso tem enunciado para isso. Eu não estou discutindo o valor que eu tenho de volta, eu estou discutindo o valor do contrato. Isso é um limitador. Porque normalmente, se é um consórcio de carro, o valor já ultrapassa o valor de juizado especial. Se for de imóvel, então já ultrapassou. Então, se for um consórcio de um bem que comporta o limite 40... Um eletrodoméstico. Aí caberia. Ok. Bom, então, temos decisão para isso. Agora, você colocou uma questão, Nelson, que me preocupa. O cidadão que entrou no consórcio e para de pagar. Parar de pagar não é desistir. E aí, essa ação do cidadão que parou de pagar simplesmente e não comunicou, para o consórcio ele está inadimplente. E aí ele se dá conta do seguinte, eu paguei 10, e aí 8 meses depois ele se lembra de comunicar ao consórcio. O consórcio está mandando carta, cobrança, comunicação, ele está ignorando tudo isso. Significa dizer que ele tem uma inadimplência de 8 meses. Porque se ele demorou 8 meses para tomar, não pagou, e demorou 8 meses para comunicar, veja o seguinte, o consórcio poderia ter negociado o furo do grupo, porque é assim que a gente chama, 8 meses atrás. Como ele não comunicou, o grupo não está furado ainda. Então, aí é importante a gente orientar o cidadão o seguinte, se não quer mais o consórcio, comunica. Comunica a administradora, porque você tem direito de reaver, sim, parte daquilo que já pagou, descontado da taxa de administração. Entendi. Professor, eu vou pedir para a produção, ela vai passar um videozinho agora. Essa semana o Estado do Rio está implantando no aeroporto aqui o scanner de corpo. Então eu vou pedir, a gente vai passar uma imagem aí do scanner de corpo e a gente vai comentar em seguida. Bom, professor, como se viu essas imagens, vai dar para ver nitidamente o contorno do corpo das pessoas, órgãos genitais, né? E esse scanner já está sendo implantado aqui no Estado do Rio essa semana. A mídia tem divulgado isso aí. Como é que fica a privacidade, o direito à privacidade da pessoa? Esse scanner é lícito? A polícia diz que ela tem autorização até para fazer o exame físico de um suspeito. Pegar aquele suspeito no aeroporto, levar para uma sala, colocar a pessoa nua e investigar até as partes íntimas. E que esse scanner seria uma forma menos invasiva de fazer essa investigação em caso de um suspeito de estar portando drogas, armas, né? Isso é possível realmente, professor? Como é que fica a privacidade? Nelson, a grande conquista, né, do nosso ordenamento jurídico, diria, do Ocidente, com a democratização, foi exatamente a proteção da imagem, da intimidade, da liberdade. Então, os direitos fundamentais que você já está lembrando aqui no artigo 5º. Objetivamente, o Código Civil de 2002 trouxe 10 artigos só para falar dos direitos da personalidade. Veja que no direito civil anterior nós não tínhamos nenhum. No atual Código Civil, nós temos 10 artigos só para falar dos direitos da personalidade. Os artigos vão do 11º ao 21. 10. Ok. E temos a nossa Constituição. Nós temos que observar, neste caso, a tecnologia. E a primeira questão que a gente deve levar em conta, diante do avanço tecnológico, é o avanço tecnológico, a tecnologia está a serviço da humanidade. A tecnologia não pode estar a serviço de uma única pessoa, e muito menos de um único interesse econômico. Então, quando eu tenho uma inovação tecnológica, isso é para atender o interesse da humanidade. Isso vale para as inovações no campo da biologia, isso vale para as inovações no campo da tecnologia eletrônica, especificamente caso que nós estamos falando aqui. Bom, se nós temos agora esse direito, é verdade também que, embora a gente tenha conquistado essa proteção ampla que eu coloquei aqui, é verdade também que, diante desse aparato, dessas inovações tecnológicas todas, nunca fomos tão afrontados como somos agora. Se a gente observar, por exemplo, a Inglaterra, em 2007, fez uma pesquisa, e a pesquisa mostrou o seguinte,
nos espaços públicos, administrado pela própria administração pública. Eu não estou falando de interesse particular, específico. Nós temos que levar em conta o interesse público e o espaço semipúblico. Shopping center, por exemplo, universidade particular. Então, nesse espaço público ou semipúblico, a Inglaterra mostrou o seguinte: uma câmera instalada para cada 8 inglês. Então, veja a quantidade do aparato tecnológico já instalado. Sem falar que cada telefone hoje filma, grava, fotografa, então, sem falar do controle do elevador, que é no âmbito particular. Então, o aparato tecnológico que nós temos hoje é capaz de... Acabou o dito anonimato. Então, é verdade. Ok, isso aí é um problema, do meu ponto de vista, de interesse público. De interesse público porque nós vimos o que aconteceu no mundo e, a partir de então, é um outro mundo. 2001, 11 de setembro de 2001. Sim. A partir dali, nós estamos observando a quantidade de controle que são instalados nos aeroportos. E isso é uma máquina para ser instalada em aeroporto. Nós temos que lembrar que, em razão daquele acontecimento de 2001, o Brasil produziu uma norma em 2003. Essa norma é exatamente de responsabilidade civil por atentado terrorista. O transporte aéreo, né, isso aí se destina ao aeroporto, mais uma vez. O transporte aéreo se popularizou. O transporte aéreo, num passado não muito distante, era coisa de elite. Hoje está perfeitamente acessível a cidadão da classe C, inclusive, e migra para D. Então, está popularizado. Só que, efetivamente, nós estamos correndo risco, né, de um atentado terrorista em qualquer lugar do mundo. E um aparato tecnológico desse, ele, de fato, como as imagens mostram, ele invade por demais a intimidade. Ele é muito invasivo. Agora, a gente tem que observar o seguinte, Nelson. O bem maior. O bem maior, exatamente. Nós temos que observar o seguinte. Quando você manda uma carta para o teu amigo, uma carta física, no mundo físico, e se alguém violar esta carta, não está previsto na Constituição crime? Federal. Crime. Agora eu te pergunto o seguinte, você acha que quando você manda um e-mail, usando o Google, por exemplo, o conteúdo do seu e-mail não é administrado pelo provedor central do Google? Certamente. Então quer dizer que o Google está invadindo a sua privacidade? Aí nós estamos falando de tecnologia. Para que a gente possa falar efetivamente de invasão de privacidade, primeiro, é necessário que tenha juízo de valor quem está fazendo. E, do meu ponto de vista, só pode operar uma máquina dessa quem tem fé pública. Quem foi efetivamente concursado para esse fim específico. E, evidentemente, esta imagem será usada em nome da segurança dos outros. O interesse de um indivíduo jamais pode se sobrepor ao interesse da coletividade. Agora, de fato, existe o risco. Mas o risco existe também numa faca. Eu posso descascar uma maçã, mas posso matar uma pessoa com a faca. Então, vamos proibir a faca? Este aparato é um avanço para a humanidade. Ele traz riscos. Então, critérios deverão ser criados. Né? Por exemplo, você me antecipou aqui no intervalo que a Polícia Federal, numa consulta sua, parece que já antecipou que vai ser operado se a passageira suspeita é mulher, uma mulher que vai monitorar. Se é homem, ok. Mas vai além disso. Né? Vai além disso. Eu quero saber o seguinte, por quanto tempo essa informação ficará acumulada, o risco e a responsabilidade de eventual vazamento, porque, como a gente está vendo nas imagens, da onde saíram essas imagens, por exemplo? Né? Quem jogou isso na rede? Isso foi um teste que parece... Tudo bem, teste, ok. Mas vamos imaginar que um gaiato consiga obter, com amizade por quem opera a máquina, e identifica lá, olha a imagem do Tardan. E aí começa a fazer comentário a tamanho do órgão sexual, por exemplo. Olha aí, quem vai responder por isso? O fato é o seguinte, do meu ponto de vista, a responsabilidade civil por eventual vazamento de uma imagem dessa deve ser integral. Se vazou, não vamos discutir culpa, não podia vazar. Mas aí seria da instituição Polícia Federal ou do governo do Brasil? Sim, eu estou dizendo o seguinte, que instale isso. Agora, quem vai responder por eventual consequência, vazamento disso para a internet, por exemplo?
Quem vai responder por isso, por eventual comentário constrangedor? Porque, tranquilamente, o policial lá pode olhar e falar assim, meu amigo, você está prejudicado. Né? Então, qualquer tipo de comentário, né, caberia aí. Agora, veja o seguinte, eu fui parado pela polícia no Rio de Janeiro, numa operação que é também muito questionável do ponto de vista das liberdades, que é a lei seca. E usei o bafômetro. Vem cá, eu estou vendo o seguinte, é de fato constrangedor o policial te parar e pedir para fazer o bafômetro, mas só que eu estou vendo o seguinte, reduziu a quantidade de acidentes. É verdade, reduziu. E se eu estou com a consciência tranquila, né, por que não fazer o bafômetro? Agora, é bom a gente dizer o seguinte, no caso do bafômetro, não é o cidadão obrigado a fazer o bafômetro. Agora, se ele não fizer, ele vai ser conduzido para uma delegacia. Efetivamente, a mesma coisa deve acontecer aqui. Se eu sou suspeito e não quero passar pelo scanner, é meu direito de não passar pelo scanner. Só que a presunção aí é do governo. Então, meu amigo, você será conduzido para ser entrevistado na delegacia, na unidade, no DAC, não existe mais DAC, na ANAC, enfim. Algum tipo de consequência terá para aquele que se recusar. Porque, meu entendimento, é bom e traz consequências benéficas para a sociedade, traz. Mas é ruim para a intimidade? É. E eu tenho o direito de me recusar a fazer. Só que quando eu me recuso a fazer o exame, ou o teste, ou o scanner, não sei como vai chamar o nome daquele procedimento. Scanner de corpo. Scanner de corpo. Então, nesse procedimento, se eu me recuso, certamente serei conduzido para uma entrevista junto a um agente da Polícia Federal, como psicólogo, sei lá o quê, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Sim. Se eu não quero fazer, eu não posso ser compelido a fazer. Só que eu tenho que assumir também as consequências de não fazer. A complexidade da democracia, porque nesse caso aí do teste do bafômetro, quem não tem culpa no cartório, eu não bebo nada alcoólico, vamos dizer assim. Por mim, pode fazer quantos testes de bafômetro quiser. Agora, é óbvio que a pessoa que bebeu vai usar do seu direito de não fazer o teste do bafômetro. A mesma coisa deve acontecer aqui. Então, se fosse um direito, seria ser uma lei morta. Tem, mas ninguém usa. Entendeu? Infelizmente, é a verdade. Em relação aos scanners de corpo, realmente me parece uma coisa bastante invasiva. Eu lembro de um programa que tinha de televisão, acho que era o Zorra Total, não lembro o nome do programa, mas era um programa desse aí da Globo, onde tinha um aeroporto e tinha um detetor de metais, e ficava lá o Paulo Silvino, toda vez que passava uma mulher bonita, ele, opa, vamos investigar, tal. Então pode acontecer isso. Certamente, consequências para isso, severas para isso. Segunda consulta que eu tive na Polícia Federal, realmente, o critério é mulheres vão examinar o scanner onde mulheres são suspeitas, não serão todas as pessoas obrigadas a passar pelo scanner, só aquelas em que a Polícia Federal detectar atitudes suspeitas. Então, qual o critério de escolha? É um critério subjetivo do policial, que já tem até experiência para ver uma pessoa mais apreensiva, uma pessoa mais com atitude suspeita, então ele pega aquela pessoa e passa pelo scanner de corpo. Nelson, e parece que seria isso. O importante é a gente terminar aqui dizendo o seguinte, é direito do cidadão ter certeza, consciência de que está sendo submetido. Porque imagina se o cidadão está sendo submetido sem que saiba. Porque eu posso estar lá no scanner, aonde você está passando e você está sendo escaneado sem saber. Então esse é o problema. É direito do cidadão, olha, vamos passar o scanner, e é direito dele se recusar. Se negar. Então, passar o scanner sem conhecimento, inequivocamente, abusivo, que deve ser reprimido. Tá certo. Professor, eu só tenho que lhe agradecer. Eu já fiz um convite aqui para ele. A minha intenção é ter o professor Jorge toda semana, porque existe um planejamento da Diário TV de tornar esse programa ao vivo, para permitir que as pessoas, que você, telespectador, ligue para cá e faça a sua pergunta ao vivo. Então, em breve, a gente vai fazer esse teste de transmitir o programa OAB em Foco, a primeira edição, ao vivo. Tá certo? Professor, eu tenho que lhe agradecer imensamente. As portas estão abertas. A gente vai sentar lá com o Dr. Jefferson, que é o presidente da subseção, para ver a sua participação aqui, para tornar efetiva. Então, muito obrigado e a sua mensagem final aí para a população. Nelson, Jefferson, meu presidente, eu agradeço
de coração a oportunidade que vocês abriram aqui no programa e quero dizer o seguinte, vejo aqui em Teresópolis já resultado do trabalho que a gente vem fazendo lá na Unifeso. Então, quero parabenizar você, quero parabenizar a iniciativa da OAB aqui de Teresópolis e toda a comunidade de Teresópolis. Acho que a informação é a principal ferramenta da efetiva transformação que a gente tanto precisa. Tá bom, muito obrigado, professor. E você que está em casa aí, querendo entrar em contato com a gente, nós temos o nosso e-mail, o Bruno vai colocar aí, obemfoco.teresópolis@obrj.org.br. Eu sou o Nelson Filho, terminando mais um programa OAB em Foco. Até o próximo e fique com Deus.